O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Presidente espanhol convoca eleições gerais para o dia 28 de abril. O governo na Espanha caiu, né? Basicamente é isso. Depois, assim, desde que o xadrez verbal começou, né, Felipe? Demorou quase um ano para formar o governo anterior. A gente viu cair, né, o governo do PP por conta das denúncias de corrupção, né, que atingiram em cheio o governo do Rayol. E agora o governo Pedro Sánchez não completou um semestre, né? Eu acho que menos até. Então, é isso que você desenhou bem. A Espanha mergulha numa situação muito incerta, porque desde 2013, basicamente, você tem, né, esses governos tapa-buraco, e que assim, já antecipando, é o que eu imagino que vai ser o resultado. Premier espanhol ou técnico do São Paulo, qual que dura mais no cargo? Putz, aí você tem que perguntar pro Raí. aí não é comigo. Pro Raí ou pro Rei? Ou pro Nenê. Mas enfim, inclusive ontem à noite, Copa do Brasil nos pênaltis, Goiás e CRB, Sidão catou um pênalti. No São Paulo não catou nenhum. Só foi pros pênaltis porque ele tomou um frango do CRB, mas ele catou um pênalti. Em jogos oficiais não lembro, mas enfim, deixa o futebol de lado. E sim, eu estava assistindo o CRB e Goiás enquanto fazia as coisas não era o xadrez verbal, era a nerdologia, mas sim, estava no fundo da minha TV. O que aconteceu, né? Governo espanhol convocou eleições para o dia 28 de abril. Por quê? Né? Qual foi o catalisador? Tá? O governo Pedro Sánchez propôs o orçamento de 2019. As negociações estavam todas arrastadas. Vide que 22 de fevereiro ainda não tinha orçamento de 2019. E aí o que aconteceu? A coalizão que mantinha, né, o governo do Pedro Sánchez no poder era uma coalizão que contava, além do PSOE, com 62 assentos, com outros assentos de partidos, tanto à esquerda, ou partidos também independentistas, ou partidos buscando como é que eu posso dizer, a melhor autodeterminação de algumas regiões. Nesse sentido, era uma coalizão bastante frágil. Talvez a palavra seja essa mesmo, frágil, né? E isso foi mostrado aqui. Por quê? Porque se o Pedro Sánchez, né, que é o presidente de governo, não conseguisse manter toda a sua coalizão unida, ele não conseguia viabilizar um governo. E foi o que aconteceu. Ao propor o novo orçamento, os pequenos partidos independentistas catalães que haviam dito que votariam junto com o governo, votaram contra o governo. Votaram a favor da oposição da direita. Então, o orçamento não foi aprovado e o Pedro Sánchez acabou, então, dizendo que é melhor uma nova eleição para reformular o parlamento. Então, vejam, os partidos que decidiram a queda do Pedro Sánchez, um político do partido de centro-esquerda tradicional da Espanha, PSOE, foram dois partidos de esquerda e pró-autonomia ou independência da Catalunha.
a Esquerda Republicana da Catalunha e o Partido Democrata Europeu Catalão. Esses dois partidos, juntos, né, o Partido Europeu Democrata Catalão tem 8 parlamentares e a Esquerda Catalã tem 9 parlamentares. Isso de um total de 350. Ou seja, é uma fração do parlamento espanhol, 17 assentos. Só que o fato desses 17 assentos terem não virado a casaca, mas terem votado contra o governo nesse caso, mostrou que o governo espanhol estava ali baseado numa coalizão muito frágil, muito complicada, que dependia de muitos interesses diferentes e que se tornou então impraticável. E ao mesmo tempo também, né, tem crescido bastante o Vox, né, que é o novo partido da extrema-direita espanhola, que estava em protestos contra o Pedro Sánchez, né? Lembrando, o Pedro Sánchez, pro espanhol conservador, não era bem visto, não só pelo fato dele ser membro de um partido de centro-esquerda, mas também porque ele foi o primeiro premier a não jurar sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia, né? E principalmente na Andaluzia, né, que a gente viu o crescimento do Vox. Agora eu não lembro se era sobre a Bíblia ou sobre um crucifixo, né? Mas era um símbolo católico. Eu acho que era sobre a Bíblia. Enfim, mas tem crescido, né, essas manifestações desse partido novo da extrema-direita espanhola. Inclusive fizeram uma grande manifestação em Madrid, né? Que daí sim a coisa começa a tomar corpo, porque tá crescendo bastante nas demais comunidades autônomas da Espanha, sobretudo Andaluzia, no sul, mas chegando em Madrid a coisa muda um pouco de figura, mas ao mesmo tempo também a esquerda tem se organizado em protestos contra o Vox também. Isso, e só para deixar claro, né, eu disse Bíblia, mas com um símbolo católico, não que a Bíblia seja apenas os católicos, né, antes que, enfim, todo mundo acho que entendeu o que eu quis dizer. Mas na Espanha a Bíblia está muito associada ao catolicismo. Na Espanha o catolicismo é de longe a principal religião. E tomou posse sem Bíblia nem crucifixo, então nós dois estávamos certos. E aí, como você disse, né, nós temos isso, né, essa convocatória de novas eleições foi no dia 15 de fevereiro, ou seja, na última sexta-feira, e teria sido a pauta principal do programa. Antes disso, nós já tivemos 3 eventos importantes que levaram a essa situação, que foi, primeiro, no dia 10 de fevereiro, no sábado, depois do programa anterior, tivemos, como você mencionou, uma grande manifestação em Madrid, pedindo por eleições e protestando contra o governo do Pedro Sánchez, chamando ele de traidor. Esses protestos foram mobilizados pelos 3 partidos, né? O partido do centro-direita, o PP, o partido de direita, os Ciudadanos. E o PP, o partido que estava no governo anteriormente. Sim, o partido do Mariano Rajoy, que é a maior bancada da Câmara dos Deputados espanhola. Tá? A bancada do PP é de 134 deputados. A bancada do PSOE é 84. A diferença é que o PSOE tinha essa coalizão enorme, incluindo aí 67, né, da Aliança do Podemos, né, 67 parlamentares da Aliança do Podemos, né, que não é apenas o Podemos, inclui também ali outros grupos, né, digamos assim, o entre aspas, tá bem entre aspas, tá, gente? É o tipo Podemos da Galícia, né, que tem ali alguma questão de autonomia galega. Então, tivemos esses grandes protestos e também o Vox, né, o partido já da extrema-direita, que, segundo as autoridades de Madrid, tinham 45 mil pessoas, segundo os organizadores, tinham 200 mil pessoas. Né? Então, fazendo mais ou menos aqui uma conta salomônica, tinham 120 mil. Né? E dizendo que... Então, assim, era um protesto pró-Espanha unificada, pós-Espanha centralizada, pedindo por eleições e chamando ele de traidor. Aí entra o segundo motivo, né, o segundo evento dessa semana que culminou na queda do governo, que é o motivo dele ter sido chamado de traidor. Por quê? Porque o governo espanhol
não reconheceu o direito à autodeterminação da Catalunha, porém aceitou a criação de uma comissão para avaliar a autonomia catalã, para ter, digamos assim, um relator, tá? Um representante do governo em negociações com grupos separatistas catalães que discutiriam não a secessão apenas, mas eventuais questões de autonomia, questões de orçamento, inclusive, também. Então, a partir do momento em que o governo Sánchez aceitou a criação desse negociador, os partidos catalães se comprometeram a votar junto com o governo e os partidos de direita chamaram o governo de traidor, dizendo que ele estaria ali fragmentando a Espanha. E aí tivemos o terceiro evento, que foi o início, nesta semana passada, do julgamento no Tribunal Supremo Espanhol, né, a Suprema Corte Espanhola, de 12 dirigentes independentistas da Catalunha, pelas acusações de promoverem e executarem movimentos ilegais separatistas dentro da Espanha. E esse julgamento, né, o início desse julgamento, e o que os grupos independentistas catalães viram como uma, digamos assim, uma falta de apoio do governo, acabaram catalisando essa separação entre catalães e governo. Por outro lado, o governo disse, né, que, olha, eu não tenho como fazer nada, porque eles estão sendo indiciados no judiciário. Eu pressionar o judiciário para alguma coisa, né, é interferir em outro poder constituído. Né? Eu não tenho como fazer nada. Então, assim, a questão da Catalunha, no fundo, é o pano de fundo, né? No fundo é o pano de fundo, ficou ótimo, né? Mas é o pano de fundo para esses protestos, para o julgamento, para a negociação do relator, que levou à votação do orçamento, que levou ao governo dizer que não tem mais como governar, e o pedido de novas eleições. No final das contas, o que provavelmente acontecerá? Teremos novas eleições, teremos a formação de uma nova coalizão mambembe, seja à esquerda, seja à direita, tá? Não dá para dizer quem vai levar. O que vai dar para dizer é que a coalizão que for formada para governar o país vai ser uma coalizão mambembe. Se for para apostar em alguma coisa, né, vai ser numa coalizão à direita com um protagonismo do PP e do Vox, inclusive começando a substituir os Ciudadanos, ou então uma coalizão à esquerda em que o PSOE aumente a sua participação atual no parlamento e não precise mais depender dos partidos nanicos catalães, bascos e tudo mais. Faça simplesmente uma coalizão PSOE, Podemos e pronto. Para os independentistas catalães, que forçaram, digamos assim, essa situação, muito provavelmente a Catalunha vai votar em peso por partidos independentistas, por partidos de esquerda, porém... mas lembrando também, né, que a autonomia das comunidades, né, enfim, até a independência não é uma pauta exclusiva da esquerda, né? Sim. Como a gente bem viu nos Fronteiras Invisíveis sobre Galícia, País Basco e Catalunha. Isso. E daqui a pouco a gente vai ter que fazer um sobre Andaluzia, pelo jeito. Mas, então assim, não dá para dizer hoje quem vai ganhar essa eleição. O que dá para dizer é que vai resultar numa coalizão mambembe. E a Espanha vai ficar de novo aí meses, talvez, sem governo, ou com um governo com uma minoria pequena, com pouca margem de negociação. E para os catalães, eu acho que eles estavam muito conscientes, né, na hora que votaram contra o orçamento, que poderia ser o fim do governo. Então eu acho que os partidos catalães
eu vou fazer aqui um comentário um pouco talvez agressivo, mas não é a intenção. É que eu não consigo pensar a palavra melhor, eu sou burro. É uma questão de vocabulário, não é uma questão de intenção. Mas que os catalães, os partidos da esquerda catalã, melhor dizendo, que romperam com o governo, estão apostando num cenário de quanto pior, melhor. Eles querem uma crise cada vez mais aprofundada para forçar alguma negociação, alguma mediação internacional. E no fim das contas, a solução é muito simples. A solução para a Espanha é simples. E isso daqui não é irônico e não é superficial. E é uma coisa que a gente diz aqui desde o início. É a Espanha se federalizar. É muito simples. Cada região ter sua autonomia, cada região poder ter seu idioma, poder ter o seu orçamento separado, cada região ter sua polícia, deixar esse negócio de Estado unitário. Porque... De preferência numa república. Aí entra a questão da monarquia também, né, que é uma questão que tem um peso muito grande, especialmente para os castelhanos. E assim, em comparação com as demais monarquias europeias, acho que talvez a que se faça mais presente, né? Sim, e eu acho que inclusive é que tem a caneta com mais poder. Sim. Não apenas presente no ponto de vista simbólico, mas também com algum poder executivo. Né? Tanto que... Tem a lei da mordaça, né? Tem a lei da mordaça, e quando a Catalunha declarou a sua independência, que durou 8 segundos, com o Harry Potter, o Puigdemont, quem fez a declaração contra aquilo não foi o Mariano Rajoy, foi o rei. Não foi o líder do governo, foi o rei. Né? Então, a Espanha deveria se federalizar, se transformar numa federação. Assumir que a Espanha é uma colcha de retalhos decorrente ali de uma série de relações dinásticas e possessão territorial de períodos medievais e modernizar o seu Estado. Porque foi uma coisa que não foi feita após o franquismo, não modernizaram o Estado espanhol. Né? Abriram para questões de direitos humanos, abriram para um Estado mais democrático, porém a ideia de um Estado centralizado, um Estado forte, né? Um Estado unitário, em que Madrid tem um peso muito grande em relação ao restante, continua. Né? Então, vamos ver aí o que vai ser, mas, repito, muito provavelmente, eleições 28 de abril vai resultar ali numa coalizão mambembe para governar os espanhóis. Para a gente fechar aqui nosso pequeno passeio europeu, vamos primeiro para o Reino Unido, né, com notícias do Brexit, porque estamos aqui com a formação de um possível blocão do meio, um bloco independente contra Brexit, também, digamos assim. Né? Por quê? Primeiro, tivemos no início da semana, dia 18, um grupo de 8 parlamentares anunciando que vai deixar o Partido Trabalhista. Primeiro, a gente vai entrar na questão interna do Partido Trabalhista, antes que vocês fiquem curiosos. Tá? Dizendo que estão saindo do Partido Trabalhista por não concordarem da forma que a legenda está lidando com as negociações com o Brexit. Tá? Segundo o comunicado, tá, desse grupo, dito pelo parlamentar Chris Leslie, tá, os trabalhistas estão traindo a Europa. Estão oferecendo apoio para aprovar o Brexit proposto por esse governo e constantemente recuar da posição de permitir ao povo uma palavra final. O fato é, esse grupo que saiu do Partido Trabalhista está, em relação ao Brexit, defendendo um novo referendo, um novo plebiscito. Tá? E tem gente dizendo que pode ser apenas o início ali de um racha maior, de novas saídas. E hoje, tá? Hoje não, foi quarta-feira, dia 20, 3 parlamentares do Partido Conservador também anunciaram a saída do partido. E, no caso, 3 mulheres, inclusive, Heidi Allen, Anna Soubry e Sarah Wollaston,
e anunciaram que vão se juntar aos 8 parlamentares que saíram do Partido Trabalhista para criar um novo bloco independente de pressão por um novo referendo. Tá? Eles dizem que consideram inconcebível que o partido mais confiável na economia britânica, né, o Partido Conservador, no caso, eles estão se referindo, estão levando o país de forma imprudente rumo ao penhasco de uma saída sem acordo. Nenhum governo deveria deliberadamente infligir as terríveis consequências de uma saída destrutiva a indivíduos, comunidades e negócios. Nós também rejeitamos a falsa escolha binária que você apresentou ao parlamento entre um mau acordo ou nenhum acordo. Tá? Além disso, elas também criticam que o Partido Conservador estaria se aproximando de ideias de movimentos de extrema-direita britânicos, de um nacionalismo britânico, de um nacionalismo inglês, né? Não apenas britânico, mas inglês dentro do Reino Unido. E aí entra na discussão interna do Partido Trabalhista que eu mencionei, que é o seguinte, não é de hoje, a gente já comentou isso aqui acho que há muito tempo atrás, né, que o Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, ele sofre diversas acusações de antissemitismo. Tá? E outros integrantes do Partido Trabalhista também. Outros integrantes, digamos assim, proeminentes. E esses parlamentares que saíram do Partido Trabalhista, inclusive, estão acusando a liderança do partido de não saber lidar com antissemitismo e com declarações também racistas de integrantes da diretoria do Partido Trabalhista. Tá? E, no final das contas, o vice-líder do Partido Trabalhista, o Tom Watson, tá? Tom Watson, né? É mais britânico que isso, assim, eu imagino ele numa história do Sherlock Holmes, assim, com esse nome. Ele disse que o Jeremy Corbyn precisa mudar os rumos do Partido Trabalhista para impedir que o partido rache de vez, dizendo que ele não mais reconhece o próprio partido, dizendo que, inclusive, né, também mencionando as questões antissemitas, tá? Então, é uma discussão, é uma questão mais aprofundada dentro do Partido Trabalhista e que, junto com essas dissidências do Partido Conservador, criaram um novo bloco dentro do parlamento para um novo referendo do Brexit. Também em relação ao Brexit, hoje o governo da Irlanda apresentou o seu plano para caso tenha um Brexit sem acordo, tá? Não vou mentir para vocês, eu não li, porque é um documento que saiu hoje de 70 páginas. Se tiver o Brexit sem acordo, aí eu prometo para vocês que eu vou ler o documento inteiro e resumir para vocês como é que fica a situação. Porém, não deu tempo, tá? Seria impraticável pegar e ler o documento de 70 páginas hoje, tá? Se vocês quiserem, tem uma matéria na BBC, tá? bbc.com, sobre o acordo de, né, o plano de no deal do governo Irish. A matéria é assinada pela Shane Harrison, que traz ali alguns dos pontos principais, tá? Do que foi do que é apresentado nesse programa. E a matéria tem mais de 3.000 comentários, tá? Não sei se, né, vocês vão querer ler ou não, mas enfim, se rolar o Brexit sem acordo, aí eu vou ler os 70 páginas e resumir para vocês. E finalmente, em relação ao Brexit, também temos a Honda anunciando que vai fechar a sua planta na cidade de Swindon. E o que pode gerar até a perda de 7.000 postos de trabalho. A Honda oficialmente negou que o Brexit tem a ver com a decisão. Porém, a própria imprensa britânica, e com vocês, né, que acompanham o tema do Brexit aqui no programa, viram a postura do governo japonês várias vezes, né, sabem que isso é caô.
né? Isso é consequência direta do Brexit, o fechamento dessa planta da Honda no Reino Unido, com aí possivelmente 7 mil postos de trabalho sendo encerrados. Para a gente fechar, né, algumas outras notícias, duas na Inglaterra, mas que não tem ligação com o Brexit. Uma é que o estrategista político do Partido Conservador, um cidadão australiano chamado Linton Crosby, ele foi revelado que a sua empresa, a CTF Partners, recebeu fez uma oferta, melhor dizendo, um documento assinado pelo próprio Crosby, tá? E fez essa oferta ao governo britânico, inclusive, dizendo basicamente que por 5 milhões e meio de libras eles poderiam fazer uma campanha para minar a ideia da Copa do Mundo de 2022 ser no Catar e tentar trazê-la para o Reino Unido. Tá? Dizendo que iria expor verdades sobre o regime qatari, começar uma campanha na imprensa de deslegitimar o governo qatari, pressionar a FIFA para refazer um processo, né, de bidding e tudo mais, né, de ofertas, e também contar com apoio de vizinhos árabes contra a Copa no Catar. Então, assim, para quem acha que tem alguma transparência, né, nesses processos, está aí, né, acho que uma demonstração muito interessante. E outro assunto que está dominando os jornais britânicos é que uma agora, né, ex-cidadã britânica, né, a Shamina Begum, ela, há 4 anos atrás, adolescente ainda, com 15 anos de idade, ela fugiu do Reino Unido e foi para a Síria, né, para se tornar o que na imprensa britânica é chamado de ISIS Bride, né, noiva do Estado Islâmico. Né, as jovens que, seduzidas ali por, né, ideias bizarras, foram até a Síria para fazer parte do grupo e se tornarem esposas de integrantes do grupo. Ela hoje tem um bebê, inclusive, e o governo britânico retirou a sua cidadania britânica, né, dizendo que é para o bem nacional e que ela, né, ela optou, ela decidiu, né, por uma lealdade exterior e tudo mais. E agora está tendo uma campanha, né, sobre isso, alguns dizendo que ela deveria ter o direito de voltar para a Inglaterra, dizendo que ela também foi vítima de lavagem cerebral e tudo mais, ou dizendo que ela deveria voltar para ser julgada pelos seus eventuais crimes, inclusive, dizendo que ela não deveria poder voltar também. Então, enfim, uma série ali de discussões. Ela que, repito, foi para a Síria quando tinha 15 anos e, segundo ela era basicamente uma dona de casa na Síria. Ela não teria nenhuma atividade bélica, digamos assim, nenhuma atividade terrorista. Até porque, até onde se sabe, não existem mulheres lutando no ISIS, né? Até pela própria interpretação da Sharia. E ao contrário dos curdos, né, que tem muitas mulheres na linha de frente. Na França, foi divulgado... E só um detalhe, né? Ela é nascida no Reino Unido. Sim, ela é de origem Bangladesh, Isso. Mas ela é nascida no Reino Unido. Na França, na terça-feira, dia 19, tivemos milhares de pessoas em passeatas em Paris, Lille, Toulouse e Marselha, contra o antissemitismo, porque o governo francês divulgou que em 2018 nós tivemos 541 episódios de antissemitismo na França, 74% a mais do que em relação a 2017, e também porque no início da semana tivemos um cemitério judaico em Quatzenheim, no leste francês, né? Quatzenheim fica, né, como o próprio nome meio germânico diz, né,
fica ali na região da Alsácia-Lorena, digamos assim, né? Que é disputada ali com os alemães, e 96 túmulos de um cemitério judaico ali foram vandalizados e pichados com suásticas nazistas, pichados com os cores ali azuis e amarelas, uma referência a um movimento, suposto movimento autonomista alsaciano. E o Ministério Público francês de Paris informou que abriu uma investigação sobre o caso. Também tivemos um escritor e filósofo sofrendo insultos nazistas por parte dos coletes amarelos no final de semana, né? O Alain Finkielkraut, e os próprios movimentos dos coletes amarelos tiveram algumas demonstrações antissemitas, lembrando que não é um movimento heterogêneo, né, o que complica muito em diversos aspectos, inclusive na própria negociação. Então tivemos aí essas demonstrações, essas manifestações, né, contra o antissemitismo. E lembrando que o antissemitismo tem crescido como um todo na Europa, né, especialmente pelos grupos neonazistas ligados a esses movimentos nacionalistas populistas, né. Recentemente foi na Bulgária, né, teve uma manifestação, cara, saído de um filme da Leni Riefenstahl, sabe? Com tochas, pessoal encapuzado, runas nórdicas. E fazia alusão a um colaboracionista, né, búlgaro. Sim. Então foi um caso bastante emblemático nesse sentido, né? Cara, búlgaro nazista é a coisa mais imbecil que pode existir. Porque, assim, primeiro, os búlgaros são eslavos. Então, assim, para os nazistas eles não eram grandes coisas. Segundo, a Bulgária, embora tenha participado da Segunda Guerra, tenha entrado na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas, virou de casaca no primeiro soldado do Exército Vermelho que pisou na Bulgária. Porque os búlgaros têm uma relação histórica muito mais próxima com a Rússia, né? Então, assim, cara, é surreal, assim, é surreal. Na Itália, uma notícia que a gente vai repercutir mais pelos próximos dias, certamente, porque é uma notícia de hoje, tá? Um dos principais jornais italianos, né, o La Repubblica, né, que é um jornal mais à esquerda, né, na Itália, mas o La Repubblica soltou a denúncia, tá, nas suas páginas, hoje, de que a Liga Nord, né, a atual Liga do Matteo Salvini, que é o ministro do interior italiano e a segunda autoridade ali no governo, recebeu 3 milhões, agora eu estou na dúvida aqui se são milhões ou bilhões, né, mas acho que são milhões, 3 milhões de euros via empresas de fachada para a sua campanha ao Parlamento Europeu. E recebeu essa grana de quem? De empresas russas próximas do Kremlin. E aí, o acordo seria o seguinte: empresas italianas estariam, entre aspas, vendendo óleo diesel para empresas russas que compravam com dinheiro, tá? E aí o que acontece? O Matteo Salvini negou tudo, né? Disse que isso daí era ficção científica e tudo mais, né? Porém, parlamentares disseram que os documentos obtidos pelo jornal, né, que foi, na verdade, o Expresso, né, que é o jornal distribuído ali no farol, no sinal de trânsito, pelo La Repubblica, né? Mas dizendo que tinha indícios ali fortes, que isso deve ser investigado. Então, parlamentares italianos já estão pressionando por esclarecimentos, por investigações. Só que cabe uma breve contextualização, que é o seguinte, né? Claro, especialmente por conta da eleição do Donald Trump, os russos, né, o governo Putin, acabou virando uma espécie de bicho-papão, né? Tudo que é ruim, ou tudo que é extremista, né? E o Liga Nord é um partido
extremista, é um partido que moderou algumas das suas posições. A gente sempre vai chamar de Lega Nord. Mas é um partido originalmente extremista. É um partido originalmente querendo a independência da Padânia, dizendo basicamente que italiano do sul nem é gente, tá? Então, qual seria o interesse nesse caso? Né? Os russos são os vilões da história, os russos estão dando dinheiro para todo mundo, isso é uma invenção da imprensa, todo mundo que não gostam, que a mídia não gosta, né? Estão dizendo que são aliados dos russos. Lembrando, a Liga Nord é um partido eurocético, é um partido é um partido muito mais contra a União Europeia do que o Movimento 5 Estrelas italiano. E, então, as eleições para o Parlamento Europeu por parte da Liga Nord seriam muito provavelmente de parlamentares que não avançariam na integração europeia, para dizer o mínimo. Isso é do interesse russo. Tá? Por quê? Porque a Rússia sabe que uma União Europeia cada vez mais integrada e unificada, ela primeiro vai comprar menos produtos, especialmente gás e petróleo, da Rússia, tá? Porque hoje os grandes clientes, hoje você tem uma divisão dentro da União Europeia em relação a como devem ser as tratativas com os russos, né? Então a Alemanha, que compra muito gás russo, ela ainda é a Alemanha que faz a União Europeia ainda ter relações próximas com a Rússia. Então essa é a primeira coisa. A Rússia poderia tá, em algum momento, perder mercados, ter perdas econômicas com uma integração cada vez maior da Europa Ocidental, da União Europeia, e uma, digamos assim, uma aproximação maior da União Europeia em relação aos Estados Unidos do que manter ali uma posição mais neutra, como tem mantido historicamente. E segundo, e aqui é o principal, a União Europeia, pelos seus pilares ideológicos, né, ela faz com que governos como o governo Putin não sejam bem vistos e sejam combatidos, em bom português. Então você tem uma questão aqui ideológica, que é mais ou menos o seguinte: a ideia de uma Europa unificada, sob ideias de livre trânsito de mercadorias, livre trânsito de pessoas, eleições democráticas e instituições representativas, é um risco, pode ser interpretado como um risco, melhor dizendo, para as esferas de influência da Rússia, como que aconteceu na Ucrânia várias vezes, com a Revolução Laranja, a Revolução Euromaidan e tudo mais. Os eventos na Geórgia também podem ser interpretados dessa forma. Então, uma Europa mais integrada, uma Europa mais forte, nessas bases ideológicas liberais, é um possível rival, um possível antagonista da Rússia, especialmente da Rússia defensora das ideias do eufemismo, né, da chamada democracia iliberal, né, que é muito advogada também pelo Orbán, que é outro brother do Salvini. Então, a ideia dos russos financiar as eleições europeias da Liga Nord, ela pode até ser mentira, mas ela faria sentido. Não é uma questão de bicho-papão, tá? Ela faz sentido tanto por questões econômicas quanto por questões ideológicas. E, finalmente, na Suécia, nós tivemos a prisão, né, de um homem chamado Niklas Bäckström, de 22 anos, por ter roubado as joias da coroa sueca no dia 31 de julho de 2018, que a gente comentou aqui no programa. Então, como conclusão, né, daquele roubo das joias da coroa, né, sueca, tivemos aí, o cara foi pego, inclusive acharam o DNA dele no local do crime. Não sei se ele babou em algum lugar, se ele, né, cuspiu em algum lugar. Mas então tá aí, o cara foi pego e confessou.